pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução dos modelos atômicos. Vamos entender como que surgiu essa ideia de átomo desde lá dos gregos, passando então por todos os modelos já existentes, chegando até o modelo mais atual que nós temos. Nós também vamos falar um pouquinho sobre alguns dos experimentos que levaram a descobertas, como por exemplo do elétron, e também da descoberta de que havia um certo espaço entre os átomos. Então vamos para o quadro que a aula de hoje só está começando. Desde muito tempo atrás, o homem vem tentando descobrir e estudar como são compostas as coisas, do que elas são feitas. E um dos primeiros modelos atômicos imaginados pelo homem foi através dos gregos, em meados de 450 a.C. Os gregos trouxeram um modelo que era de umas partículas muito pequenas que você não conseguia dividir elas e que essas partículas compunham as coisas. Como, por exemplo, se você pegasse uma grande rocha e quebrasse ela, ela seria quebrada em pequenas pedras. Se você pegasse essas pedras e fosse ali triturando elas até chegar um momento em que o martelo mais potente, o martelo mais preciso, fosse incapaz de quebrar aquela pedrinha, você chamaria aquela pequena parcela, aquela coisa muito pequena, de um átomo. E os gregos também foram os que trouxeram a palavra átomo em si. Para eles, a letra A significaria não, tomo significaria divisível ou parte, uma coisa que você não consegue tirar uma parte daquilo, uma coisa que você não consegue dividir ela novamente. Um modelo bem mais atual é o modelo atômico de Dalton, que já data entre 1700 e 1800 da nossa era atual. Esse modelo atômico era de certa forma um pouco parecido com o modelo dos gregos, mas ele possuía algumas características mais aperfeiçoadas. Podemos conhecer esse modelo também como o modelo da bola de bilhar. Era então uma esfera, os átomos eram esferas muito pequenas, obviamente, não do tamanho de uma bola de bilhar, mas essas esferas elas compunham então a matéria em si. Cada um dos elementos, como hidrogênio, oxigênio, possuíam átomos diferentes. E esses átomos tinham tamanho, massas e propriedades diferentes entre si. Dalton também disse que a interação entre esses átomos resultava nas reações químicas. Ele também, nesse momento, não havia considerado que houvesse uma carga nos átomos em si. Já no final de 1800, aproximadamente 1897, Thomson propôs um novo modelo atômico. Ele havia descoberto, através de experimentos com eletricidade, o que nós conhecemos hoje como elétron. Ele realizou o experimento com um tubo de raios catódicos. E para você que não sabe o que é um tubo de raios catódicos, eu vou colocar aqui do lado a imagem do tubo de raios catódicos e vou explicar para você o que ocorre nela. Nós temos então, nessa imagem, uma parte onde é o nosso cátodo e o nosso anodo, onde estão assinalados. Ali você recebe uma diferença de potencial, ou seja, uma diferença de energia. Quando ocorre essa diferença de energia, o gás que está dentro do nosso tubo de raios catódicos, que normalmente é um gás de fácil ionização, ele vai criar um feixe de luz ali, como você pode perceber nessa outra ilustração aqui. Esse feixe de luz, ele tinha uma interação com objetos metálicos e também com outros objetos que estivessem de certa forma magnetizados ou que tivessem uma outra diferença de potencial, uma outra tensão. Quando ocorria então essa diferença de potencial junto a esse feixe de luz, Thomson percebeu que o feixe ou era atraído ou era repelido por aquela outra fonte de energia, aquela outra fonte de diferença de potencial. Com alguns cálculos a mais, ele percebeu que este nosso feixe de luz era negativo. Então ele já deu um nome, que era elétron, e ele sabia que era negativo. Porém, ele ainda não tinha calculado o valor dessa carga, o que foi feito mais à frente por Millikan. Ele então propôs um novo modelo atômico, que é esse modelo aqui de baixo, que é um modelo que também é conhecido como pudim de passas. Uma parte toda positiva, que seria o corpo do nosso átomo, e junto a esse corpo haviam pequenas esferas ali que eram os elétrons. Esses elétrons poderiam ser retirados ou colocados desse nosso átomo, dependendo da interação
elétrica que ele tivesse com algum outro meio, com algum outro material. Aproximadamente em 1911, houve a criação de um novo modelo atômico. Esse modelo foi proposto por Rutherford. Rutherford fez um experimento utilizando uma região, que seria uma caixa. Dentro dessa caixa nós tínhamos ali um material radioativo. Esse material radioativo emitia para fora dessa caixa radiação alfa. Essa radiação alfa atingia uma lâmina de ouro. Essa lâmina de ouro, então, realizava uma interação com esse feixe de partículas alfa. A primeira suposição que Rutherford fez foi de que as partículas alfa, ao colidirem com os átomos, ora elas iriam atravessar a nossa lâmina de ouro, ora elas iriam retornar, seria repelido, porque elas iam bater. Porém, ao terminar essa observação, ele percebeu que não somente algumas partículas passavam e outras retornavam, como havia partículas que foram espalhadas por toda a região do experimento dele. Ele então propôs um modelo que é conhecido hoje como modelo planetário. Nesse modelo nós temos aqui um núcleo que é positivo e ao redor desse núcleo nós temos a eletrosfera onde ficam os elétrons, de tal forma que, ora, as nossas partículas, como aquelas partículas alfa, vão passar por de dentro dele, ora elas vão bater e retornar. E essas que sofriam algum tipo de desvio eram porque passavam não exatamente bem aqui no meio, nem exatamente muito fora, mas porque passavam no meio, entre a nossa eletrosfera e o nosso núcleo, fazendo então com que algumas partículas subissem, outras partículas descessem, e assim criando o efeito que ele percebeu nesse experimento dele. Um pouco depois, um outro físico chamado Bohr utilizou esse mesmo modelo de Rutherford, porém com algumas observações a mais. Porque esse modelo planetário de Rutherford, ele não satisfazia algumas leis físicas. Já o modelo de Bohr era capaz de satisfazer essas leis físicas que estavam em conflito com o modelo de Rutherford. Ele criou, então, um modelo que é o mais comum e o que nós mais estudamos na escola, que é este modelo onde há várias camadas eletrônicas. Essas camadas eletrônicas, Bohr denominou elas de M, N, L, até a letra Q. Todas essas camadas eletrônicas possuem o que nós chamamos de níveis de energia. E cada um dos elétrons que compõem o nosso átomo em si vão estar localizado em alguma dessas camadas eletrônicas. Obviamente que o mesmo átomo não comporta elétrons em todas as camadas. Isso é o que diferencia, então, o átomo do hidrogênio com o átomo do oxigênio. É porque neles em si tem uma quantidade de elétrons, esses elétrons estão distribuídos em uma certa quantidade de camadas. Uma coisa interessante também é que, junto ao surgimento desses dois últimos modelos atômicos, nós temos a descoberta do nêutron, que vai compor aqui o nosso núcleo junto com o próton, que era assim a partícula positiva já conhecida. Um conceito muito interessante que nós podemos pensar aqui nesse nosso modelo atômico de Rutherford-Bohr é que os nossos elétrons estão nessas camadas eletrônicas, mas eles podem sim subir ou descer as camadas eletrônicas. Quando eles sobem ou descem essas camadas eletrônicas, eles estão ganhando ou perdendo energia. O que nós temos que perceber é que quanto mais perto do núcleo, maior é a energia do elétron, e quanto mais longe do núcleo, menor é a energia desse nosso elétron. E toda vez que ele sobe ou desce uma camada, ele está fazendo o que nós chamamos de um salto quântico. A partir do momento em que esse elétron sobe alguma camada, nós dizemos que ele está energizado. E após ele perder essa energização, ele vai retornar à sua camada inicial. Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha entendido o conceito de o que é o átomo e quais foram os modelos atômicos durante a história. Se você é um professor que está acompanhando essa videoaula, sinta-se à vontade para utilizá-la em seu material, não esquecendo de deixar a referência. Também não esqueça de deixar o seu like e de seguir o nosso canal. Até mais!